Olá, senhores, tudo bem? Hoje abordaremos a sociedade europeia durante o período medieval, na transição da Alta para a Baixa Idade Média, entre os séculos IX e o século XII. Veremos então quais eram os principais componentes sociais da Europa nesse importante período histórico: clero, nobreza e os camponeses. Começaremos abordando o clero, grupo social rico e de grande prestígio. Clero que estava subdividido no alto clero e o baixo clero. Quais eram as funções do clero? O papel do clero dentro da sociedade medieval, grupo social de grande força e grande prestígio, que possuía terras de onde retirava grande parte de sua riqueza e que gozava de muitos privilégios e isenções de ordem judicial e fiscal, constituía o grupo mais culto, uma vez que seus membros dirigiam escolas, copiavam os manuscritos da antiguidade clássica e ainda escreviam livros. A nobreza era o grupo social privilegiado naquela época. Tal como o clero, a nobreza era uma poderosa força na sociedade medieval. A principal ocupação da nobreza era a atividade guerreira. Os senhores, para estarem bem preparados para a guerra, realizavam torneios e também realizavam caçadas. Envolviam-se ainda em guerras privadas com outros senhores. E essas guerras particulares eram utilizadas como forma de resolver conflitos e ainda como forma de aumentar o seu poder e a sua riqueza. A igreja tentou controlar o espírito guerreiro da nobreza, proibindo ataques a indefesos, a chamada paz de Deus, impedindo ataques em certas épocas do ano, principalmente na Páscoa e no Natal, chamadas tréguas de Deus, e criando no século XII a cavalaria e orientando o espírito guerreiro da nobreza para as cruzadas a partir do século XI. No século X, devido à insegurança vivida na Europa Ocidental, provocada pelos ataques dos muçulmanos, dos normandos e também dos húngaros, a nobreza vai aumentar os seus poderes, criando exército próprio, aplicando justiça própria e fazendo o lançamento da cobrança de impostos sobre a população que habitava em seus domínios. O terceiro componente social desse período medieval eram os servos, os camponeses, a população em geral. E essa população, ela geralmente estava localizada na zona rural, uma vez que com as invasões bárbaras ao final do Império Romano do Ocidente, as populações cada vez mais refugiaram-se no campo. Sendo assim, a agricultura tornou-se a ocupação de quase toda a população europeia. O comércio e o artesanato entraram em um processo de retração. Por isso, os camponeses que viviam na dependência dos senhores constituíam a maioria da população. Haviam também artesãos e mercadores, fazendo parte do terceiro estado, o povo. Falaremos agora, senhores, sobre o domínio senhorial e a dependência dos camponeses para com os senhores feudais. O senhorio era a terra do senhor feudal, senhorio ou feudo. Na Europa, dos séculos IX ao século XII, a terra constituía a principal fonte de riqueza. E as terras pertenciam em grande parte a elementos do alto clero, os mosteiros, os bispados e também a elementos da nobreza, os senhores feudais. Essas terras eram chamadas de senhorios ou domínios senhoriais, ou ainda feudos. Esses senhorios ou domínios senhoriais eram constituídos por duas partes distintas: a reserva, explorada diretamente pelo senhor através dos servos e dos camponeses, e onde se situava a casa senhorial ou o castelo e as instalações agrícolas, havendo também a existência dos mansos. Os mansos eram terras arrendadas pelo senhor aos camponeses, destinadas à exploração, em troca de uma parte da produção sob a forma de rendas ou de trabalho gratuito. Os domínios senhoriais abrangiam ainda
bosques ou florestas, pastagens naturais destinadas ao gado, baldios, moinhos, lagares, fornos, enfim, todas as instalações pertencentes ao senhor feudal. Vejamos agora as relações entre os senhores e os camponeses. Entre senhores e camponeses estabeleciam-se uma série de obrigações. Os senhores concediam aos camponeses o direito de explorar parcelas de seus domínios. Além disso, o direito de guardar parte da produção e ainda davam proteção aos camponeses em casos de ataques militares. Por outro lado, os camponeses deviam ao senhor o pagamento de rendas pagas em espécie, ou seja, em gêneros, correspondentes a uma parte da colheita, ou ainda o pagamento das corvéias, que constituíam o trabalho gratuito durante certos dias da semana nas terras do senhor, ou ainda o pagamento das chamadas banalidades, que consistiam na utilização dos fornos, dos moinhos e dos lagares do senhor, mediante o pagamento de uma parte do produto obtido. Para além dessas obrigações, os camponeses estavam ainda sujeitos a outros encargos e ao pagamento de multas e castigos, pois o direito de justiça cabia exclusivamente ao senhor. Pois bem, senhores, vimos aí as principais características da sociedade europeia entre os séculos IX e XII, ou seja, no período de transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média.